afetadas pela AIDS. Juntamente com os membros da Academia de Pediatria de Washington, Gleason afirma que uma das principais causas de as crianças serem portadoras do HIV é a vida promíscua que levam seus pais, além de outros fatores importantes como a transfusão de sangue, por exemplo, enquanto que no caso específico dos toxicômanos, o contágio é transmitido através das agulhas das seringas infectadas do vírus letal. Sobre a questão do contágio, que é real, urge algumas ponderações sobre o assunto, até porque, convenhamos, ninguém sofre quaisquer consequências dolorosas sem que haja uma causa, sem que tenha transgredido alguma das imutáveis leis divinas, visto que, nos estatutos de Deus, não há lugar para injustiças. O bom senso nos sussurra que é inconcebível crer que um filho deva ser apenado pelos deslizes morais de seus pais. Nas defecções de vidas pregressas, encontraremos as raízes das causas verdadeiras, e o grande enigma da dor se justificará ainda que diante do preocupante quadro em que milhares de crianças sejam infectadas pelo HIV. Quando a medicina desvendar a estrutura funcional do perispírito, e buscar o conhecimento sobre a preexistência dos espíritos encarnados, encontrará a solução para muitos desafios científicos, posto que se temos uma vida física somente, e tão somente uma existência, nossa visão, sobre justiça divina, torna-se excessivamente acanhada. A propósito, como explicar extraordinários fatos de crianças precoces, superdotadas? Verdadeiros virtuosos da música, da pintura artística, das ciências, etc., diríamos que isso depende do organismo. Essa seria, então, uma doutrina monstruosa e amoral. O homem não é mais que uma máquina, joguete da matéria. Atribuir tais fenômenos a um ocasional privilégio biogenético é, no mínimo, insensato. Admitamos ao contrário, uma sucessão de existências anteriores progressivas e tudo estará explicado, conforme a justiça divina. Ora, visto pelo ângulo verdadeiro, inferimos que nessas múltiplas experiências formam-se os gênios mirins. Ao término desses nossos argumentos, sugerimos, ou a ciência se rende, de vez, à lógica dos fatos imbatíveis que o espiritismo desvenda e esclarece de forma tão translúcida, ou ficará à retaguarda para explicação de intrincados problemas, que se constituem verdadeiras barreiras, quase que intransponíveis, pela ainda despreparada perquisição científica no campo da reencarnação. Superdotados, miraculosa predisposição biogenética ou reencarnação? A teoria das múltiplas inteligências, de Howard Gardner, propõe que a mente humana é multifacetada, existindo várias capacidades distintas que podem receber a denominação de inteligência. O superdotado consegue perceber mais do meio ambiente do que a maioria das pessoas. Assim sendo, esse tipo de pessoa tende a ser visto como exagerado ou, excessivamente, sensível. Mas, quem é o superdotado? O que faz na Terra? Qual é o seu porvir? Perguntas, essas, que somente podem ser respondidas, tendo a pluralidade das existências como verdade absoluta e mecanismo natural de evolução do espírito. Sem a palingenesia não há como se conceber o progresso humano, senão, vejamos, o jovem Maico Silva Pinheiro Lia, sem dificuldade alguma, aos 4 anos, aprendeu a fazer contas, aos 5 e, aos 9, era repreendido pela professora, porque fazia as divisões, usando uma lógica própria, diferente do método ensinado na escola. Hoje, estuda economia no Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, sendo bolsista integral. Aos 17 anos, os diretores do Banco Brascan dizem ter se surpreendido com sua capacidade lógico-matemática. O mexicano Maximiliano Arellano começou a desenvolver a extraordinária memória, aos 2 anos de idade. Aos 6 anos, Maximiliano diz querer ser médico. Maximiliano deu uma aula de fisiopatologia e osteoporose com o linguajar de um residente,
Segundo a afirmativa do diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Autônoma do Estado do México, Roberto Camacho. Segundo a revista Veja, os sinais da inteligência, fora do comum, do jovem americano, Gregory Robert Smith, começaram muito cedo. Com 14 meses, resolvia problemas simples de matemática. Com 1 ano e 2 meses, ele resolvia problemas de álgebra. Aos 2 anos, lia, memorizava e recitava livros, além de corrigir os adultos que cometiam erros gramaticais. 3 anos depois, no jardim de infância, lia Júlio Verne e tentava ensinar os princípios da botânica aos coleguinhas. Aos 10, ingressou na faculdade de matemática. Aos 13, deve começar a pós-graduação, pois já terminou a faculdade. Smith criou uma fundação internacional e foi indicado para o Nobel da Paz. Casos de crianças precoces sempre despertam atenção. A Academia de Ciência não possui uma explicação vigorosa sobre o tema. Atribui a uma miraculosa predisposição biogenética, potencializada por estímulos de ordem externa. Outra enorme dificuldade, encontrada pelos doutos da academia, é a não concordância na definição do termo superdotação. Alguns pesquisadores distinguem superdotado, de talentoso, sendo o primeiro considerado como aquele indivíduo de alta capacidade intelectual, ou acadêmica, e o segundo, como possuindo habilidades superiores nas áreas das artes, música, teatro. O célebre matemático francês, Henri Poincaré, que desencarnou em 1912, acreditava que os gênios matemáticos trazem um talento congênito, ou seja, já vêm feitos, o que, de maneira sutil, consagra a multiplicidade das vidas. O jovem sergipano, Carlos Mateus, de apenas 19 anos, pobre estudante da escola pública, que conseguiu um fato inédito em um dos melhores centros de formação da América Latina, o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, onde obteve os títulos de mestre e doutor em matemática, já planeja ir a Paris, através de bolsa de estudo, para um efeito ainda mais expressivo, ou seja, realizar cursos de pós-doutorado. Gabriel Delany, em seu livro Reencarnação, no capítulo 7, trata das experiências de renovação da memória, citando Allan Kardec, fala do perispírito que sobrevive à morte e arquiva todas as experiências vividas em outras existências. Um espírito que se dedicou, particularmente, por séculos, ao estudo da matemática, traz, como frisou Poincaré, esse talento congênito, o impulso natural para a prática de atividades que mais gosta. Encontramos essas mesmas tendências excepcionais em músicos, como Wolfgang Amadeus Mozart, que, aos 2 anos de idade, já executava, com facilidade, diversas peças para piano, dominava 3 idiomas, alemão, francês e latim. Aos 3 anos, tirava sons maviosos do violino. Aos 4 anos, apresentou-se ao público, pela primeira vez, e já compunha minuetos. Aos 5 anos, e escreveu sua primeira ópera, La Finta Simplice, em 1768. Aos 12 anos, Paganini dava concertos. Aos 9 anos, em Gênova, Itália. Na literatura universal, é ímpar o fenômeno Victor Hugo que, precocemente, aos 13 anos, arrebatou o cobiçado prêmio da cidade de Tolosa. Goethe sabia escrever em diversas línguas, antes da idade de 10 anos. Victor Hugo, o gênio maior da França, escreveu seu primeiro livro, com 15 anos de idade. Pascal, aos 12 anos, sem livros e sem mestres, demonstrou 32 proposições de geometria, do livro de Euclides. Aos 16 anos, escreveu tratados sobre as cônicas e, logo adiante, escreveu obras de física e de matemática. Miguel Ângelo, com idade de 8 anos, foi dispensado das aulas de escultura pelo seu professor, que nada mais havia a lhe ensinar. Allan Kardec, examinando a questão da genialidade,
Perguntou aos benfeitores como entender esse fenômeno. Eles, então, responderam que eram lembranças do passado, progresso anterior da alma. Como temos observado, a imprensa tem noticiado fatos dessa natureza com uma constância impressionante. Fatos, esses, que desafiam a ciência, por não encontrar uma explicação consistente sobre o tema. Nenhuma teoria humana foi capaz de, até hoje, esclarecer tais fatos. Casos de crianças precoces sempre despertaram a atenção dos cientistas, que atribuem este fenômeno natural a milagres biogenéticos. Pasmem. O debate sobre o que é, realmente, a inteligência, nunca foi tão promissor, como atualmente. Muitas teorias têm ampliado o conceito de inteligência, fugindo à técnica ultrapassada de medição pelo quociente de inteligência QI, mediante a aplicação do teste de Binet. O grande embaraço dos materialistas é desconsiderar o fato de a inteligência ser um atributo do espírito, isto é, resultante da soma de conhecimentos e vivências de existências anteriores de cada indivíduo. Nesse sentido, admitindo-se a reencarnação, as ideias inatas são, apenas, lembranças espontâneas do patrimônio cultural do ser, em diferentes esferas de expressão, algumas em estado mais latente, em determinadas crianças prodígio. Desse modo, ficaria bem mais fácil compreender toda essa complexidade da mente humana. Só a pluralidade das existências pode explicar a diversidade dos caracteres, a variedade das aptidões, a desproporção das qualidades morais, enfim, todas as desigualdades que a nossa vista alcança. Fora dessa lei, indagar-se-ia, inutilmente, por que certos homens possuem talento, sentimentos nobres, aspirações elevadas, enquanto muitos outros só manifestam paixões e instintos grosseiros. A influência do meio, a hereditariedade e as diferenças de educação não são suficientes, obviamente, para explicar esses fenômenos. Vemos membros da mesma família, semelhantes pelo sangue, pelo histórico genético, educados nos mesmos princípios morais, diferenciarem-se, profundamente, como pessoas. O Dr. Richard Ullman, de Harvard, incorporou o conceito de inteligência espiritual às demais teorias em voga. Esse conceito seria a capacidade humana de fazer perguntas fundamentais sobre o significado da vida e de experimentar, simultaneamente, a conexão perfeita entre cada um de nós e o mundo em que vivemos. Não é exatamente o que define a doutrina espírita, mas já é um avanço no entendimento integral do indivíduo. Pesquisadores, como Ian Stevenson, Brian Lewis, H.M. Banerjee, Helen Duraraldson, Eleon Bache, Edith Fiore, e outros, trouxeram resultados notáveis sobre a tese reencarnacionista. As pesquisas sobre a reencarnação não cessam nas teses dessas personalidades apontadas. Estudos sobre esse tema crescem, constantemente. A física, a genética, a medicina, e várias escolas da psicologia vêm sendo convocadas para oferecer o contributo das suas pesquisas. Estamos convictos de que, nos próximos 20 ou 30 anos, assistiremos à Academia de Ciência, declarando esta importante constatação como, há 2000 anos, Jesus ensinou a Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Allan Kardec a confirmou em O Livro dos Espíritos, declarando que somente com a reencarnação entendemos, melhor, a justiça de Deus e a evolução da humanidade. Na reencarnação há hereditariedade não determinística. Pesquisadores da Universidade de Constance, na Alemanha, asseguram que o estresse de uma mãe pode provocar alterações biológicas em um receptor de hormônios e afetar seu bebê ainda no útero, causando sequelas em longo prazo na vida da criança. Essas mutações foram associadas a problemas de conduta e enfermidades mentais. Mulheres que usam certos tipos de antidepressivos durante a gestação, da qual fazem parte remédios como o Prozac, fluoxetina, e o Zoloft, sertralina,
Podem ter bebês com síndrome de abstinência neonatal. Após o nascimento, quando não ingerem mais as substâncias, os bebês apresentam sintomas como convulsões, irritabilidade, choro anormal e tremores. Pela hipótese da programação fetal, discute-se sobre alguns fatores inoportunos acontecidos durante períodos sensíveis do desenvolvimento no útero que tendem a programar setpoints numa variedade de sistemas biológicos da criança. Isso influenciaria a desenvoltura desses sistemas biológicos para modificarem ao longo da vida, derivando em dificuldades de adaptação fisiológicas, culminando em predisposição a enfermidades e conflitos psíquicos. No entanto, para o espírita, a lei divina estabelece que se o ser reencarnado carrega tendências inferiores, ele apenas as desenvolve ao reencontrar situação favorável. A herança genética, qual é aceita nos conhecimentos científicos atuais, tem as suas fronteiras. Podem ocorrer certas modificações à matéria na parte embriológica, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção de que necessite o reencarnante. O nascimento e o renascimento, no mundo, sob o ponto de vista físico, jazem confiados a leis biológicas de cuja execução se incumbem inteligências especializadas. Contudo, em suas características morais, subordinam-se a certos ascendentes do espírito. E quanto mais vastos os recursos espirituais de quem retorna à carne, mais complexo é o mapa de trabalho a ser obedecido. Assimilamos as energias de nossos pais terrestres na medida de nossas qualidades boas ou más, para o destino enobrecido ou torturado a que fazemos jus, pelas nossas conquistas ou débitos que voltam à terra conosco, emergindo de nossas anteriores experiências. A hereditariedade é dirigida por princípios de natureza espiritual. Se os filhos encontram os pais de que precisam, os pais recebem da vida aos filhos que procuram. Se ao reencarnarmos permanecemos dispostos ao processo de autoelevação, sobrepujaremos a quaisquer cobranças menos nobres do corpo ou do ambiente, triunfando sobre as condições antagônicas. Os estudiosos suspeitam que o lugar primordial, intraútero, tenha papel crucial. E não obstante acreditarem que o bebê é sensível só ao ambiente intrauterino, de uma forma única, muito mais do que após o nascimento, afirma-se que o ambiente social da gestante pode ser de extrema importância para o desenvolvimento do bebê. Estudo realizado nos Estados Unidos indica que pessoas que receberam carinho em abundância de suas mães quando bebês são mais capazes de lidar com as pressões da vida adulta. Cada qual de nós renasce na Terra a exprimir na matéria densa o patrimônio de bens ou males que incorporamos aos tecidos sutis da alma. A patogenia, na essência, envolve estudos que remontam ao corpo espiritual, e podemos entender, com mais segurança, os processos dolorosos das enfermidades congênitas e das moléstias insidiosas que assaltam a meninice no mundo. Há dolorosas reencarnações que significam tremenda luta expiatória para as almas necrosadas no vício. Cada reencarnação está supervisionada por deliberações superiores, muitas vezes insondáveis para o homem. Renascimentos, berços torturados, acidentes da infância, delitos da juventude, dramas passionais, lares periclitantes, divórcios, deserções afetivas, certas modalidades de suicídio, tanto quanto moléstias e obsessões resultantes de abusos sexuais e uma infinidade de temas conexos são examinados nos departamentos especializados do além, segundo as rogativas e as queixas entregues aos pronunciamentos da justiça. O corpo físico, de certa maneira, em muitas ocorrências, não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossas potencialidades, mas também uma espécie de carvão milagroso, absorvendo-nos os tóxicos e resíduos de sombra que trazemos no corpo substancial. O organismo provém do corpo dos pais, porém, as tendências que cercam cada um desde os primeiros dias, pelo ambiente a que foi chamado a viver ou pelo tipo de corpo com que renasceu, afetam mais ou menos,
pela força do livre-arbítrio. As qualidades morais resultam da luta e do esforço individual. Uma verdade é inconteste: os pais transmitem disposições genéticas, jamais qualidades morais. A consciência traça o destino, o corpo apenas reflete a alma. Toda agregação de matéria obedece a impulsos do espírito. Nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida. O corpo herda do corpo conforme o estado mental que se ajusta a outras mentes. Pais, pela lei da afinidade, cabendo reconhecer que a hereditariedade, relativo ou compulsória, talhará o corpo físico de que necessitamos em determinada encarnação, não nos sendo possível alterar o plano de serviço que merecemos ou de que fomos incumbidos. Segundo as nossas aquisições e necessidades podemos, pela própria conduta feliz ou infeliz, acentuar ou esbater a tonalidade dos códigos que nos recomendam a rota, através dos bióforos, unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma, projetando sobre as células e, consequentemente sobre nosso corpo, os estados da mente, que estará enobrecendo ou agravando a própria situação, de acordo com a nossa escolha do bem ou do mal. Como se depreende, a lei da hereditariedade não é determinística. A criatura não receberá, ao renascer, a total imposição dos característicos dos pais. As enfermidades ou as disposições criminosas não serão transmissíveis de maneira integral. Sob quaisquer hipóteses das pesquisas acima, recordemos igualmente que cada ser humano, encarnado ou não, é um mundo por si mesmo. O espírito que possui a mente alicerçada nas bases do amor emite forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células de seu próprio organismo. Todavia, quando perturbada, emite raios magnéticos do alto poder destrutivo para estas mesmas células. Certamente, um estado depressivo da mãe pode alterar a tessitura de um reencarnante, tanto quanto o vínculo sólido entre mãe e bebê pode diminuir o estresse da criança e ajudá-la a desenvolver recursos que auxiliarão em suas interações sociais e na vida de maneira geral. Mas será que o calor maternal na infância poderá ser fator determinante e exclusivo para o comportamento dos filhos anos mais tarde? Em verdade, a vida física é puro estágio educativo, dentro da eternidade, e a ela ninguém é chamado a fim de candidatar-se a paraísos de favor. Reencarnar não é ganhar um corpo para nova aventura, ao acaso das circunstâncias, contudo significa a responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação, nos esforços evolutivos ou redentores. A utilização de células-tronco, adultas ou embrionárias, e o transplante de órgãos são valiosas oportunidades para o exercício do amor. Recentemente, foi realizado um transplante de órgão, traqueia, que é um marco histórico para a ciência. A façanha foi realizada por cirurgiões britânicos, espanhóis e italianos, que lograram êxito no primeiro transplante de um órgão criado e desenvolvido em laboratório. Conforme Ligia Pereira, geneticista da Universidade de São Paulo, uma das maiores especialistas do país em pesquisas com células-tronco, essa é a primeira vez que se consegue construir uma estrutura de corpo humano, traqueia, em laboratório, preenchida com células-tronco tiradas da medula da própria paciente. O grande feito desse fato não foi, apenas, a reprodução das células-tronco em volta da traqueia, mas a reprodução de células-tronco da paciente para se evitar a rejeição. A rejeição é um problema, claramente, compreensível, pois o corpo espiritual do receptor continuará intacto, exercendo pleno governo mental sobre o mais recente órgão correspondente. O órgão transplantado, fora do governo mental que o dirigia, nos casos de retirada de órgãos de doadores, permanece com vitalidade, desde que, cuidadosamente, imunizado. Para tanto, o perispírito do paciente transplantado provoca os elementos de defesa do seu corpo físico, cujos recursos imunológicos, em futuro próximo, naturalmente,
vão suster ou coibir de forma mais eficaz. Especialistas, a partir de 1967, desenvolveram várias drogas imunossupressoras, ciclosporina, azatiaprina e corticoides, para reduzir a possibilidade de rejeição, passando, então, os receptores de órgãos a não ter maior sobrevida. Apesar da construção em laboratório da traqueia acima citada, os transplantes ainda são realizados com órgãos retirados dos doadores. Razão pela qual, quando a célula é retirada da sua estrutura formadora, no corpo humano, indo, laboratorialmente, para outro ambiente energético, ela perde o comando mental que a orientava e passa, dessa forma, a individualizar-se, ao ser implantada, a célula, em outro organismo. Nos transplantes, por exemplo, tenderá a adaptar-se ao novo comando espiritual, que a revitalizará e, a seguir, coordenará sua trajetória. Transferido o órgão para outro corpo, automaticamente, o perispírito do encarnado passa a influenciá-lo, moldando as suas necessidades, o que exigirá, do paciente beneficiado, a urgente transformação moral para melhor, a fim de que o seu mapa de provações seja, também, modificado pela sua renovação interior, gerando novas causas desencadeadoras para a felicidade que busca e, talvez, ainda que não mereça. É fantástico o que vem sendo realizado com células-tronco para regenerar os tecidos. No caso do coração infartado, introjeta-se a célula-tronco no coração e essa célula regenera o órgão. Sem dúvida, o grande feito foi a construção de um órgão inteiro em laboratório. É uma conquista muito mais complexa. Começou-se com um órgão simples, no caso, a traqueia, que é um conduto situado na frente do esôfago. Quem sabe, um dia, consiga-se fazer um coração, um fígado, um rim. Outra conquista científica tem sido as pesquisas com células-tronco embrionárias. Sendo estudadas desde o século XIX, só há 20 anos pesquisadores conseguiram imortalizá-las, ou seja, cultivá-las, indefinidamente, em laboratório. Para isso, utilizaram células retiradas da massa celular interna de blastocistos, um dos estágios iniciais dos embriões de mamíferos, de camundongos. Essas células são conhecidas pela sigla ES, do inglês Embryonic Stem Cells, células-tronco embrionárias, e são denominadas pluripotentes, pois podem proliferar, indefinidamente, in vitro, sem se diferenciar, ou, também, diferenciam-se, uma vez modificadas as condições de cultivo. Por causa de suas capacidades, as células-tronco têm sido objeto de intensas pesquisas, atualmente, pois poderiam, no futuro, funcionar como células substitutas em tecidos lesionados ou doentes, como nos casos de Alzheimer, Parkinson e doenças neuromusculares em geral, ou, ainda, no lugar de células que o organismo deixa de produzir por alguma deficiência, como no caso de diabetes. Entretanto, cabe dizer que a aplicação imediata ainda está longe. O tema, utilização de células-tronco embrionárias, é complexo e muitas outras observações podem ser feitas. O assunto deve e pode ser debatido de forma inteligente, e livre do ranço religiosista tacanho e preconceituoso, levando-nos a conclusões futuras mais satisfatórias. Não adianta posicionamento radical, até porque, a proposta científica, aqui no Brasil, é a da utilização, em pesquisa, dos embriões excedentes nas clínicas de reprodução assistida. O geneticista Oliver Smith, de 82 anos, Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 2007, tem alertado que o nosso país deve acelerar o processo de pesquisas com células-tronco, que já começou, graças a Deus, com a anuência da Lei de Biossegurança pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Cabe, aqui, explicar que há diferença entre células-tronco embrionárias e células-tronco adultas no tratamento de um paciente.
As células adultas têm uma capacidade limitada de se transformarem em tecidos, em que pese a façanha acima da traqueia construída. Já as células embrionárias podem dar origem a todos os tecidos do corpo humano. Será que, hoje, aqueles que se opõem às pesquisas científicas em questão poderão garantir, com a máxima segurança, que, no futuro, não se beneficiarão dessa inovadora proposta de terapia humana? Diante destas questões tão polêmicas, é preciso que a sociedade como um todo se manifeste através de seus legisladores, e defina o que é socialmente aceitável no uso de células-tronco embrionárias humanas para fins médicos. Inaceitável é impedir o progresso científico, baseado na premissa de que o uso do conhecimento pode infringir conceitos arraigados em dogmas estanques, medievais, ou morais, como matizes de defesa da vida. Não podemos permanecer na ignorância. A ciência tem que atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Kardec ensina que nos instruímos pela força das coisas. Nas práticas médicas de todas as especialidades, o transplante de órgãos é que demonstra, com maior clareza, a estreita relação entre a morte e a nova vida, o renascimento das cinzas como o fênix. Sobre o assunto, não temos fartas informações instrutivas dos benfeitores espirituais, até porque a prática do transplante é uma conquista recente da medicina. Francisco Cândido Xavier comenta que o transplante de órgãos, na opinião dos espíritos sábios, é um problema da ciência muito legítimo, muito natural e deve ser levado adiante. Os espíritos, segundo ele, não acreditam que o transplante de órgãos seja contrário às leis naturais. Pois é muito natural que, ao nos desvencilharmos do corpo físico, venhamos a doar os órgãos prestantes a companheiros necessitados deles, que possam utilizá-los com proveito. Enfim, as pesquisas com células-tronco, adultas ou embrionárias e o transplante de órgãos, façanha da ciência humana, são valiosas oportunidades, dentre tantas outras colocadas à nossa disposição, para o exercício do amor, célula-tronco e fluido vital. Alguns estudiosos fazem alusão à intensidade do princípio vital que, nas células embrionárias, é mais presente que nas congêneres adultas encontradas na medula óssea, na placenta e no cordão umbilical, na capacidade de se diferenciar e constituir diferentes tecidos nos órgãos do corpo humano, e, na especialidade da autorreplicação. Sobre o princípio vital, Kardec, em A Gênese, explica: há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível, grifamos, e que ainda não pode ser definido, o princípio vital. Ativo no ser vivente, esse princípio se acha extinto no ser morto. Tal princípio é um estado especial, uma das modificações do fluido cósmico, pela qual este se torne princípio de vida. A vida, portanto, como efeito decorrente de um agente princípio vital sobre a matéria, fluido cósmico, tem, por sustentação, a matéria e o princípio vital em estado de interação ativa, de forma contínua, decorrente da mesma fonte original, pois reside no fluido magnético animal, que, por sua vez, não é outro senão o fluido vital tem, contudo, a condição peculiar de veicular o contato com o princípio espiritual. Obviamente, não são a mesma coisa o princípio espiritual e o princípio vital. A matéria tem uma vitalidade independente do espírito e o espírito tem uma vitalidade independente da matéria. Essa dupla vitalidade repousa em dois princípios diferentes. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos, modificados segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento, ela o recebe, não o dá. Portanto, sua intensidade só se altera na diferença das espécies. Esse agente, sem a matéria, não é a vida, pois é preciso a união das duas coisas para produzir a vida.
O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo em que o agente vital estimula os órgãos, a ação deles mantém e desenvolve a atividade do agente vital, quase do mesmo modo como o atrito produz o calor. Quanto à quantidade de fluido vital, não é absoluta nem a mesma em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies entre os indivíduos da mesma espécie. Alguns há, que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, porque, para alguns, a vida é mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital, que o espírito, de certo modo, emite, dá vida factícia e momentânea aos corpos inertes, pois que o perispírito não é mais do que esse mesmo fluido vital. Segue-se que, quando o espírito está encarnado, é ele próprio quem dá vida ao seu corpo, por meio do seu perispírito, conservando-se unido a esse corpo, enquanto a organização deste o permite. Quando se retira, o corpo morre. Existem algumas instâncias para analisar a questão. A primeira, antecedente à fecundação e o propósito da existência dos gametas masculino e feminino no cumprimento das finalidades da encarnação e reencarnação do espírito. A segunda, os destinos possíveis do produto da fecundação, aqui considerado o embrião em seus primeiros 14 dias nas clínicas de reprodução. Há, ainda, uma terceira etapa desses gametas, qual seja a de reestruturar e reharmonizar as condições físicas, emocionais e, quiçá, espirituais dos reencarnados. Sobre o segundo instante, compreendamos que, para os estoques de embriões congelados, que fatalmente serão destinados a descarte, que sirvam, então, a propósitos construtivos a serviço da vida, nas pesquisas médicas compromissadas com a ética. Evidentemente, que, também, podemos especular a formação desses estoques. Como foram constituídos? Qual a razão das sobras existentes? Pelo que pesquisamos, normalmente são produzidos 8 ou 9 embriões por casal, para reprodução, que, a rigor, só aproveitam 2 ou 3 no máximo. O restante fica aguardando outras tentativas, o que quase nunca acontece, pois, os casais os descartam. Os mentores espirituais são inteligentes o suficiente para saberem que tal ou qual óvulo será ou não destinado à produção de células-tronco para fins terapêuticos e, portanto, que nenhum espírito deverá estar ligado a ele. Acreditamos nisso, ou, então, estaremos entronizando a força vigorosa do acaso. Cremos que os laboratórios de reprodução humana, ainda com suas evidentes limitações, serão, no futuro, instituições de extrema importância, inclusive quando o homem puder gerar um ser humano distante do ventre da mulher, o que possibilitará um fenômeno menos doloroso para as mulheres, evidentemente. A literatura complementar à doutrina revela que o fenômeno da encarnação do espírito é por demais complexo, sendo confiado, normalmente, aos espíritos elevados. André Luiz nos explica que as leis divinas são universais. Como tal, é natural que a reencarnação obedeça também a princípios automáticos, tendo em vista, sobretudo, que esse processo se repete há bilhões de anos. No livro Nas Fronteiras da Loucura, Manuel F. Miranda, através de Divaldo, afirma que líderes das sombras, especialistas do magnetismo, conhecem as técnicas reencarnatórias e até as executam na Terra. Temos muito a aprender. A realidade é que não sabemos quase nada do processo reencarnatório, prendendo-nos, ainda hoje, às descrições feitas por André Luiz, mais de 50 anos atrás. Nenhuma pesquisa de maior relevância foi levada a efeito após André Luiz. Poucas vezes,
temos solicitado aos espíritos que descrevam o processo, e, muitas vezes, temos assumido como verdades opiniões e descrições particulares. O assunto, em que pese o nosso convencimento, demonstrado no artigo que já escrevemos sobre o mesmo tema, é por demasiado complexo e, óbvio, não detemos a palavra final. A fecundação é um processo de criação e esta, necessariamente, se submete ao princípio de que nada se cria sem que a criação presida um desígnio que 336, e, em relação a esse momento, a questão 338, de O Livro dos Espíritos, revela que o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. A fecundação estaria em uma das pontas, como a chave para iniciar o processo da ligação célula-célula do perispírito com o corpo em formação, isso é certo. Porém, não podemos perder de vista que muitas mães podem gerar filhos só pelo intenso desejo de tê-los, sem que haja espírito destinado ao corpo que se formará, e, claro, ao nascer, não terá vida. Recordando o texto que publicamos, não vemos sentido em se colar um espírito a um embrião que jamais se desenvolverá, a não ser se for por ajuste kármico, como sucede hoje com o aborto não provocado. Reenfatizamos a interpretação de tais conceitos no Espiritismo, de que os embriões desenvolvidos para a pesquisa ou aqueles não utilizados pelos casais em processo de fertilização assistida, não possuem alma, sendo passíveis de destruição em prol da vida de outros. Ou seja, no âmbito da doutrina espírita, não vemos nenhuma consequência maior no fato de que vários embriões não cheguem a bom termo. Não estaríamos matando um ser, nem traumatizando o espírito. Como bem assinalamos no artigo publicado, Joana de Angelis explicou que nos embriões, pode haver espíritos ligados ou não, como, também, aventado na questão 356, de O Livro dos Espíritos. O cientista não estaria modificando a destinação do embrião. Alheio ao propósito de abrigar um espírito na reencarnação, ainda estaria fora das cogitações humanas, em face da insuficiência de conhecimentos, reconhecer se nele existe ou não um espírito ligado. É bem verdade que não possuímos instrumentos seguros para saber se há ou não desencarnados destinados a tal ou qual embrião, mas, também estamos convencidos de que, entre tentar fazer algo em nome da ciência, visando a saúde dos encarnados, ou deixar de fazê-lo, por receios ou fobias dos impactos de consciência que vigem nos imaginários de alguns, por cristalizado atavismo religioso, é imperdoável e extemporâneo entrave à evolução científica. Não nos esqueçamos de que o homem de ciência está na Terra como colaborador de Deus, para ajudá-lo a melhorar a natureza. Excetuando-se os embriões que, efetivamente, não serão aproveitados para a gestação, e que se perderão após 3 anos de congelamento, há também outras alternativas, na busca de terapias das doenças degenerativas, de curso irreversível, como aquelas já mencionadas em nosso texto, poderão ser buscadas nas pesquisas de células-tronco da medula, da placenta e do cordão umbilical e daquelas recentemente obtidas de embriões não fecundados por esperma, em que não estão presentes os cromossomos masculinos e, portanto, não resultariam num processo de procriação. A ciência deve avançar, até porque, de seu impulso, também depende o desenvolvimento da criatura, mas, obviamente, os caminhos utilizados não podem violar o que, igualmente, já se conquistou como valores imarcessíveis. Por isso, não temamos os avanços científicos, até porque, o espiritismo está profundamente vinculado à pesquisa, à investigação, à ciência, através do seu trabalho interno no processo de evolução. Se o homem vai ou não utilizar o produto das pesquisas científicas para o bem ou para o mal, fiquemos sossegados. Quando vimos a bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, sofremos o terror da fissão nuclear. No entanto, aí estão os átomos para a paz.
Pesquisas com as células tronco embriônicas, mitos, crendices e fobias. Cientistas americanos conseguiram que uma mulher de 42 anos tivesse um filho saudável a partir de um embrião que permaneceu congelado por quase 20 anos. A técnica foi aplicada no Instituto Jones de Medicina Reprodutiva, da Escola de Medicina de Eastern Virginia, em Norfolk, na Virgínia. Os médicos descongelaram 5 embriões que haviam sido doados anonimamente por um casal que realizara o tratamento de fertilização na clínica 20 anos antes. No Brasil, há o caso de uma mulher do interior de São Paulo que deu à luz um bebê nascido de um embrião que ficara congelado por 8 anos. O tema nos impõe uma reflexão sobre pesquisas com células embriônicas, pois a utilização dessas células é complexa e muitos outros questionamentos podem ser feitos. Sobre esses estudos, os esclarecimentos dos benfeitores espirituais praticamente inexistem. Todavia, reconhecemos que o projeto demonstra o esforço da ciência humana. Lembrando que as pesquisas com células tronco embrionárias só poderão ser realizadas, segundo a lei, se elas forem obtidas através de fertilização in vitro e estiverem congeladas há mais de 3 anos. O assunto pode ser debatido de forma imparcial, e livre do ranço obscurantista dos idos medievais, levando-nos a conclusões futuras mais satisfatórias. Creio que defender as pesquisas com células tronco embrionárias para fins terapêuticos mais do que um posicionamento técnico-científico é a defesa dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana. Não adianta posicionamento radical, até porque a proposta científica é a da utilização irreversível, em pesquisa, dos embriões excedentes nas clínicas de reprodução assistida. Será que os embriões congelados, nos quais se encontram as células tronco embrionárias, têm potencial de vitalidade que não se pode transformar? Alguns creem ser um aborto, mas não percorremos nessa direção. Recordamos o Livro dos Espíritos, cuja resposta esclarece o que segue: há corpos que jamais tiveram um espírito designado, ou seja, há corpos físicos que se desenvolvem sem que haja a finalidade da reencarnação. Como compreendermos os casos de gestação frustrada quando não há espírito reencarnante para arquitetar as formas do feto? Sobre isso encontramos no item 13 da segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos, a seguinte explicação de André Luiz: em todos os casos em que há formação fetal, sem que haja a presença de entidade reencarnante, o fenômeno obedece aos moldes mentais maternos. Dentre as ocorrências dessa espécie há, por exemplo, aquelas nas quais a mulher, em provação de reajuste do centro genésico, nutre habitualmente o vivo desejo de ser mãe, impregnando as células reprodutivas com elevada percentagem de atração magnética, pela qual consegue formar com auxílio da célula espermática um embrião frustrado que se desenvolve, embora inutilmente, na medida de intensidade do pensamento maternal, que opera, através de impactos sucessivos, condicionando as células do aparelho reprodutor, que lhe respondem aos apelos segundo os princípios de automatismo e reflexão. Em contrário, há, por exemplo, os casos em que a mulher, por recusa deliberada à gravidez de que já se acha possuída, expulsa a entidade reencarnante nas primeiras semanas de gestação, desarticulando os processos celulares da constituição fetal e adquirindo, por semelhante atitude, constrangedora dívida ante o destino. Se há um planejamento reencarnatório com concurso de espíritos superiores, porque eles iriam designar um espírito, com provas a cumprir, a um conjunto de células que seria, apenas, matéria orgânica e que não teria, em sua finalidade, a evolução da gestação. Utilizar células tronco embrionárias, nesse sentido, não será uma afronta às leis naturais, mas uma enorme contribuição científica para a humanidade, possibilitando melhorar a vida física dos seres reencarnados. Quanto à neurastenia sobre o uso impróprio das células embriônicas, mantenhamos a confiança, pois a ciência,
colaborador inconteste do progresso, saberá lidar cada vez melhor com as técnicas que envolvem o assunto. A questão, em que pese o nosso convencimento, demonstrado em vários artigos que publicamos, é demasiadamente complexa e, óbvio, não detemos o argumento final. É preciso considerar que minha opinião sobre o assunto não é necessariamente uma posição da doutrina espírita, é uma opinião particular. Todavia, seja qual for a opinião que qualquer outro espírita contrárias aos arrazoados aqui expressos, obviamente que não se trata de uma posição do espiritismo, e sim ainda será uma opinião pessoal que será mais tarde melhor esclarecida pelos resultados das práticas científicas. Os mentores espirituais são inteligentes o suficiente para saberem que tal ou qual óvulo será ou não destinado à produção de células-tronco para fins terapêuticos e, portanto, que nenhum espírito deverá estar ligado a ele. Acreditamos nisso, ou, então, estaremos sob o guante da lei da casualidade e o acaso não consta no dicionário espírita. A literatura complementar à doutrina revela que o fenômeno da reencarnação humana é por demais complexo, sendo confiado, normalmente, aos espíritos elevados. André Luiz nos explica que as leis divinas são universais. Como tal, é natural que a reencarnação obedeça também a princípios automáticos, tendo em vista, sobretudo, que esse processo se repete há bilhões de anos. Em Nas Fronteiras da Loucura, Manuel F. Miranda afirma que líderes das sombras, especialistas em magnetismo, conhecem as técnicas reencarnatórias e até as executam na Terra. A fecundação é um processo de criação e esta, necessariamente, se submete ao princípio do nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Considerando que nos embriões congelados, pode haver espíritos ligados ou não, a priori não vemos sentido em se grudar um espírito a um embrião que jamais se desenvolverá, a não ser se for por ajuste kármico, como sucede hoje com o aborto não provocado. É bem verdade que não possuímos instrumentos precisos para saber se há ou não desencarnados destinados a tal ou qual embrião congelado, mas também estamos convencidos de que, entre tentar fazer algo em nome da ciência, visando a saúde dos encarnados, ou deixar de fazê-lo, por receios ou neurastenias incontidas nos impactos de consciência que vigem nos imaginários de alguns, por cristalizado atavismo religioso, é inaceitável e extemporâneo entrave à evolução científica. Não nos esqueçamos de que o homem de ciência está na Terra como colaborador de Deus, para ajudá-lo a melhorar a natureza. Excetuando-se os embriões que, efetivamente, não serão aproveitados para a gestação, e que se perderão após 3 anos de congelamento, há também outras alternativas, na busca de terapias das doenças degenerativas, de curso irreversível. A ciência deve avançar sem os cabrestos da ortodoxia igrejeira, até porque, de seu impulso, também depende o desenvolvimento da criatura, mas, obviamente, os caminhos utilizados não podem violar o que, igualmente, já se conquistou como valores imarcessíveis. Do exposto, não temamos os avanços científicos, até porque o espiritismo está profundamente vinculado à pesquisa, à investigação, à ciência, através do seu trabalho interno no processo de evolução. Se o homem vai ou não utilizar o produto das pesquisas científicas para o bem ou para o mal, não esbugalhemos os olhos, não mergulhemos em sofreguidões inúteis, fiquemos harmonizados na alma até porque quando testamos a bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, sofremos o terror da fissão nuclear. No entanto, aí estão os átomos para a paz mundial. Cientistas estariam subvertendo a ordem divina ao manipular células-tronco embrionárias. O governo federal lançou dia 20 de 04 de 2005 o primeiro edital que permitirá o financiamento de pesquisas com células-tronco no país. Serão liberados 11 milhões de reais dos Ministérios da Saúde e da Ciência e Tecnologia.
A verba será utilizada para financiar projetos de pesquisas básicas, experimentações in vitro, pré-clínicas, experimentos com animais, e clínicas, experimentos em seres humanos, que tenham o objetivo de desenvolver procedimentos inovadores em terapia celular. Também poderão ser pesquisadas células-tronco adultas da medula óssea e do cordão umbilical e células-tronco embrionárias, incluídas no edital por causa da Lei de Biossegurança. Com a aprovação da Lei de Biossegurança, os cientistas do Brasil estão autorizados a realizar pesquisas em células-tronco embrionárias, inequivocamente, uma das mais promissoras áreas da medicina na atualidade. Mas, as pesquisas com células-tronco só poderão ser realizadas se elas forem obtidas através de fertilização in vitro e estiverem congeladas há mais de 3 anos. Para os que não conhecem o assunto, informamos que células-tronco é um tipo de célula que pode se diferenciar e constituir diferentes tecidos no organismo. Esta é uma capacidade especial, porque as demais células geralmente só podem fazer parte de um tecido específico. Por exemplo, células da pele só podem constituir a pele. Outra capacidade especial das células-tronco é a autorreplicação, ou seja, elas podem gerar cópias idênticas de si mesmas. Por causa destas duas capacidades, as células-tronco têm sido objeto de intensas pesquisas hoje, pois poderiam no futuro funcionar como células substitutas em tecidos lesionados ou doentes, como nos casos de Alzheimer, Parkinson e doenças neuromusculares em geral, ou ainda no lugar de células que o organismo deixa de produzir por alguma deficiência, como no caso de diabetes. Entretanto, cabe dizer que a aplicação imediata ainda está longe. Por enquanto, sobram esperanças e faltam pesquisas que, embora aceleradas, ainda estão em estágio inicial. A preocupação do Ministério da Saúde com a euforia desmesurada do uso das células-tronco. Elas são uma promessa de cura, não um milagre, como se o paciente fosse soltar a muleta e sair andando. Para os espíritos dos embriões que ficam armazenados congelados, tanto pode ou não haver espíritos ligados, seja pelo fato do endividamento com a humanidade, ou segundo Joana de Angelis, para fugirem de seus perseguidores, e podem ser levados a estagiar nestes embriões congelados, passando por um período de dormência, período este em que estariam livres das perseguições obsessoras em fase preparatória para um possível retorno ao orbe. Colocado o tema, uma indagação se apresenta: teriam os embriões congelados, nos quais se encontram as células-tronco embrionárias, potencial de vitalidade que não se pode transformar, para alguns destruir? Eis a questão. Nos últimos meses, vários religiosos e especialistas vêm se reunindo, em várias partes do orbe, para discutir esses avanços da ciência e suas controvertidas questões éticas. Alguns creem ser um aborto. Ponderando-se sobre os importantes apontamentos de Joana, não podemos desconsiderar também que os mentores espirituais, especialistas da área, são inteligentes o suficiente para saberem que tal ou qual óvulo será ou não destinado à produção de células-tronco para fins terapêuticos, e, portanto, que nenhum espírito deverá estar ligado a ele. Ou, então, estaremos entronizando a força vigorosa da imprevisibilidade, do acaso. Embriões humanos congelados têm ou não espírito ligado a ele. Como observamos acima, Joana explicou que há casos que pode haver e há casos que não há. A questão 356 de O Livro dos Espíritos explica que pode haver o desenvolvimento de gestação sem espírito. André Luiz elucida o mecanismo deste processo na segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos, considerando que o molde perispiritual é o materno dado pelo comando espiritual da mãe que deseja muito ter o filho. A propósito, na questão 136 do Livro dos Espíritos, que enfatiza: a vida orgânica pode animar um corpo sem alma. Ideia essa que nos remete a refletir sobre a possibilidade de que possam existir embriões sem que espíritos estejam a eles ligados. E, mais ainda, não se estaria cometendo um grande equívoco,
A geração possível de milhares de vidas congeladas, descartáveis, à espera da morte. Vale meditar um pouco mais profundamente sobre esta questão. É interessante trazer para a discussão o fato de que pesquisadores da Escola de Medicina de Cardiff, em Gales, anunciaram recentemente que estão produzindo embriões humanos sem usar esperma, buscando